Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira da 7ª semana do tempo de Páscoa. Vamos meditarmos então um pouco o Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo São João. Não rogo somente por eles, mas pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que me enviaste, e os amaste como amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me destes porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Palavra da salvação. Amados irmãos em Cristo, então hoje terminamos de proclamar o capítulo 17 de São João, que é a oração sacerdotal de Jesus. Ele, como sacerdote, único e eterno sacerdote, roga ao Pai, não só pelos discípulos, mas aqui aparece, mas também pelos que por meio da sua palavra crerão em mim. Então Jesus hoje roga por todos os que acreditam nele, por toda a igreja. Ele roga pelo mundo inteiro. E ele nos pede o que hoje, nessa oração ao Pai? Ele pede o quê? Ele pede que nós sejamos um. Pai, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste, e os amastes como amastes a mim. Pai, que sejam um, como nós somos um. Então, ao exemplo da Santíssima Trindade, Jesus pede ao Pai que esta união, que esta comunhão se faça também presente em nós. Porque em Deus há 3 pessoas distintas, mas elas se relacionam, elas convivem, elas se amam desde toda a eternidade numa só natureza. Um Deus que tem 3 pessoas, uma unidade, uma comunhão perfeita, um Deus uno e trino. Então, a exemplo do amor e da unidade, da união trinitária, da comunhão trinitária, Jesus pede também que nós amemo-nos uns aos outros e sejamos um, como Ele e o Pai são um na unidade do Espírito Santo. Assim também, o Espírito Santo nos é enviado em Pentecostes. Para quê? Para que o Espírito Santo também nos una a Cristo num só corpo. Então o Espírito Santo tem essa missão de nos unir a Cristo, porque o Espírito Santo é que faz com que os adversários se deem as mãos, os inimigos se perdoem, é Ele que une os povos, as raças, as línguas. Só o Espírito Santo, que é união, que é comunhão, pode nos levar a Cristo para que em Cristo sejamos um, apesar de toda a diversidade, de toda a diferença. Mas o Espírito Santo pode congregar todos nós num só corpo, numa só alma, num só espírito. Apesar das picuinhas, das rivalidades, das disputas, das pendengas todas que existem entre nós, mas o Espírito Santo é amor de Deus, é unidade de Deus, é comunhão de Deus. Então é importante que se dê essa comunhão entre nós. O Papa João Paulo II sempre dizia:
que nós não podemos anunciar Cristo se estamos divididos, em disputa, em rixas, em picuinhas, em divisão, em descomunhão. Porque Cristo é unidade, Ele é um com o Pai na unidade do Espírito Santo. E como vamos anunciar aquele que é unidade, que é amor, que é comunhão, se estamos divididos? Cadê o testemunho de união, de comunhão? Eu sei que não é fácil ser um. Como é que ser um com essa esposa chata, brava, que briga, que exige, que cobra? Como ser um com esse marido que é bruto, que é chucro, que dá patada, que nos faz aqui, nossa, que não é presente? Como ser um? Como ser um com esses filhos que não obedecem, com esse chefe que é insuportável, com esses irmãos de pastoral, de movimento, de comunidade que são insuportáveis? Como ser um com esse padre chato? Oh, meu Deus do céu! Só pela graça do Espírito Santo que nos congrega, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de famílias diferentes, de culturas diferentes. Cada um vem de uma realidade diferente. Cada um com seus defeitos, seus pecados e suas virtudes. Mas o Espírito Santo tem essa graça de nos unir para sermos um só em Cristo, para o bem de toda a igreja. Porque é esse o sinal que o mundo espera para acreditar que os cristãos devem dar, não é outro sinal. Esse é o sinal. É claro que você pode fazer muitas coisas boas, filantropia, ajudar, isso, aquilo, sim, fantástico. Mas aqui São João coloca sinais, que realmente atraem as pessoas para Cristo. Ele diz: se vos amardes como eu vos amei, saberão todos que sois meus discípulos. E Jesus diz hoje: e se fordes um como eu e o Pai somos um, então o mundo inteiro saberá que eu sou o enviado do Pai para a salvação do mundo e que o Pai me amou e vos ama como amou a mim. Então, se o mundo vê essa comunhão entre nós, esse amor entre nós, isso é que vai salvar o mundo, isso é que realmente evangeliza. As palavras até que são boas, ajuda, mas os testemunhos de amor e unidade arrastam as pessoas. Olha a primeira comunidade cristã, a igreja primitiva. Como é que converteu o Império Romano? Não precisou pegar em espada em nada. Todos olhavam para eles e diziam: olha como eles se amam. E esse amor e essa unidade dos primeiros cristãos contagiou todo o Império Romano. E as pessoas iam entrando na igreja por verem o testemunho de amor e de unidade entre os cristãos. Então nós temos que nos convertermos, de nos reconciliarmos, porque se vivemos em pé de guerra, todo mundo um contra o outro, disputando quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais importante, quem manda, isso não atrai ninguém. O testemunho que realmente toca no coração das pessoas é se nós amarmos como Cristo, é se nós, apesar de todas as diferenças, formos um pelo Espírito Santo, como Cristo e o Pai são um na unidade do Espírito Santo. Essa é a grande obra do Espírito Santo que salva todo o mundo. Convertamo-nos e deixamo-nos de picuinhas, fofoquinhas, conversinhas, intriguinhas na família, no trabalho e na igreja. E é isso que Deus, que o Espírito Santo espera de nós e quer agir em nós para nos levar a esta comunhão, a esta unidade. Essa semana é semana da oração pela unidade de todos os cristãos e do mundo inteiro. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.